espécie, né, de ambiente virtual, né, que ele tenta reproduzir a nossa realidade aqui por meio de uma combinação aí, de uma série de elementos de realidade virtual, realidade aumentada. Olha, tem algumas coisas até mesmo de redes sociais, né? Ou seja, você vai fazer parte, você vai entrar nesse ambiente virtual por meio de um dispositivo digital, né? Algum dispositivo digital. Está se falando muito aí, né, da questão do óculos, né? Você entrar ali por meio do óculos, enfim. Mas, basicamente, o metaverso é um ambiente virtual que você entra nele por meio de algum dispositivo digital para fazer parte de uma realidade que combina uma série de coisas e que, no final das contas, né, Mário, é uma experiência, né? Eles estão te oferecendo uma experiência diferenciada. Basicamente é isso. Eu acho que aí a gente pode aprofundar mais no decorrer do papo. Eu acho que as maiores barreiras, principalmente aqui no Brasil, passam pelas condições técnicas, condições mínimas técnicas para esse negócio rolar. E aí nós estamos falando de tecnologia. E aí eu não sei se o Brasil vai ter condições de entrar tão rápido nessa história. E é por isso que eu fico assim um pouco, né, espantado, né, com esse auê que estão fazendo aqui no Brasil já em torno do metaverso, né? Muito auê, né? Por isso que eu até quis fazer lá o artigo no LinkedIn para dar uma provocada. Porque, assim, gente, antes de entrar no metaverso, tem outras coisas que precisam acontecer. Enfim, mas basicamente é isso. Eu acho que não é a barreira geracional, eu acho que é a barreira técnica, de condições técnicas para o metaverso. A primeira barreira, então, essa questão técnica. Aqui no Brasil, por exemplo, essa tecnologia aí, esse conceito do metaverso, ele depende muito de tecnologia 5G, tecnologia móvel, né, telefonia móvel 5G. E aí eu vou te passar um dado aqui, ó, da minha colinha aqui para a nossa live, vou te passar um dado aqui, ó, impressionante. Você sabia que no Brasil, de acordo com o IBGE, ó, no Brasil, 40 milhões de brasileiros, Mário, 20% da população sequer tem acesso à internet. Olha só. Então, assim, como é que nós estamos falando em metaverso, meu amigo, se não tem nem... não tem nem acesso à internet. Se não tem nem acesso à internet, sabe? Então, por isso que quando eu vejo algumas previsões aí de alguns especialistas aqui falando, não, a partir de amanhã tua vida vai ser no metaverso, vai entrar no metaverso, tu vai perder, vai sumir do mercado, não vai arrumar emprego, não vai arrumar cliente para tua empresa. Gente, muita calma nessa hora, sabe? Tem que ter condições técnicas primeiro, né? E aí eu tenho dúvidas, porque o 5G sequer chegou no Brasil. Estão falando que vai chegar esse ano, né? Mas aí, como é que vai rolar esse negócio, né? Como é que esse negócio vai pegar se nós não temos nem 5G funcionando, nem 4G funcionando? Tem lugar que nem 3G, viu? Nem 3G, pois é. Certamente aí em Minas Gerais devem ter algumas cidades. Tem, cidades menores. Nem 3G. Então, essa é a provocação que eu quero fazer, assim, que, gente, assim, aqui, no Brasil não é uma ilha, nem é um país tão atrasado assim em comparação a outros. Só que nós temos problemas de estrutura enormes, né? Principalmente nessa questão de telefonia móvel, de 5G, de 4G, de 3G. Então, precisa realmente, assim, primeiro ter uma velocidade de transmissão de dados que vai ser proporcionada pela 5G para esse metaverso funcionar, né? Depois que resolver isso, bom, aí a gente começa a avançar. Então, eu acho assim, ó, isso não vai acontecer nos próximos 2 anos, assim, ter essa velocidade de 5G. Então, a minha provocação lá no artigo era essa, assim, você precisa ficar esperto sobre o que é o metaverso, te informar, começar a te preparar, pode até lá criar um avatar, já tem alguns sites aí para você criar um avatar. Isso que eu ia te perguntar. Você não precisa perder o sono por causa do metaverso, porque você precisa primeiro ficar atento ao que é, como é que funciona, tal, se preparar, mas tem coisas que você precisa fazer antes como pequeno empreendedor. E aí eu quero entrar na questão, por exemplo, e eu como consultor do Sebrae na área de marketing e vendas, Mário, eu vejo assim, ó, já fui abordado por cliente preocupadíssimo com o metaverso, e às vezes assim, o cliente não tem nenhum site, não tem nenhum site, Mário. Então, assim, tem pequeno empreendedor que está preocupado. Meu Deus, eu não tenho ainda uma casa lá, uma loja no metaverso. E o cara não tem nenhum site.
né? Não tem nenhum site, às vezes não tem nenhuma página no Facebook, Mário. Não tem nenhum perfil no Instagram. Então, assim, ó, é a provocação que eu venho fazendo. Antes de te preocupar com o metaverso, te preocupa aqui com o universo. Esse aqui é o esquema. É bom você trazer esse ponto, né, Steph? Porque a gente quer ser o ótimo sem ser bom primeiro, né? Eu sempre falo isso. Assim, primeiro, minimamente, tem garantia, assim, tem que estar em todos os casos. Onde seu cliente está, né? Quem é empreendedor tem que estar. Não tem jeito, né, Steph? Excelente a tua analogia aí, né? Tem empreendedor que está preocupado em ser ótimo e não está nem sendo bom primeiro, né? Então, assim, essa é o que eu tô, é o ponto que eu estou chamando a atenção, né? E outra coisa importante também, em relação a essa questão de fazer o dever de casa primeiro, antes de se preocupar com o metaverso, sim, em relação também que é uma coisa que passa pelo metaverso também, né? Tem a ver com o metaverso, que é a experiência do cliente, Mário. Exato, boa, eu ia pegar esse ponto aí, você já leu meu pensamento aqui, Steph. Mas assim, experiência do cliente, né? Hoje se fala tanto em experiência do cliente, sim, né, Mário? Então, assim, poxa, tem empresa que não sabe nem atender direito os momentos de calmaria, né? Tem empresa que não está fazendo nem o básico de atender bem o cliente. Exato. Exato, não está nem preocupada com o básico ainda, né, o Steph? E tem um ponto muito importante, né, de como os riscos também, né, que a gente tem com a entrada do metaverso, né? Porque assim, como já está acontecendo, sem ter metaverso, né, que assim, não sei se foi invasão, não sei o que foi, mas foi Itaú, depois foi Submarino, América, foi uma série de ataques cibernéticos, a gente pode falar de ataques cibernéticos, mas alguma coisa aconteceu, né, que talvez não tenha tão explícito para a gente. Mas olha como é que é a fragilidade, né? Se a gente nesse momento, que ainda não está nem implementado 100% o metaverso, já está sofrendo esses ataques, né? Como é que está sendo a segurança da informação em relação ao metaverso? Que é outro ponto também, eu na minha visão, né, é a fragilidade com esses ataques cibernéticos, tanto cada vez mais aumenta, na pandemia triplicou ou quadriplicou, né? O que a gente está pensando nesse sentido do metaverso, a sua opinião? Pois esse é outro ponto aí, né? Tem dois pontos que o pessoal ainda não está falando muito em relação ao metaverso, mas que precisam uma certa atenção. Está, né? Se falando muito dos pontos positivos do metaverso, Sim. Da facilidade de você pegar um avatar, conversar com alguém lá do outro lado do mundo, não sei o quê, fazer uma reunião, fazer uma entrevista de emprego, tudo mais, tal. Muito bacana. Só que até agora, assim, não está muito bem claro ainda como é que vai ser a questão da segurança de dados, da segurança da informação, como é que vai funcionar isso, né? Por exemplo, se eu for comprar lá um produto lá no Carrefour, lá no metaverso, no supermercado do Carrefour, lá no metaverso, e eu tiver que botar lá um cartão de crédito, quem é que garante que meu cartão de crédito não pode ser clonado lá por algum malandro lá, né? Então, assim, qual é a garantia? Isso não está, né? Eu estou usando aqui o Carrefour como exemplo, pode ser qualquer outra, pode ser qualquer outra empresa, né? Então, isso tem que ficar ainda mais, um pouco mais claro, né? As empresas vão ter que explicar como é que vai funcionar essa segurança, até porque isso também pode ser mais um ponto para deixar as pessoas meio receosas e não investirem no metaverso. Exatamente. Né? Então, essa é uma questão. E tem outro ponto também, que as pessoas estão falando um pouco, ainda, né, sobre essa questão do metaverso, é o impacto na saúde mental, de certa forma, aí, né, que está se falando Exatamente. tanto. Né, como é que vai fazer isso? Por que você está no metaverso? Exato. Você tem que se fazer essa pergunta, né? Você tem que se fazer essa pergunta, né? Porque, assim, qual é o teu objetivo lá dentro como pessoa? Né? Qual é o teu objetivo lá dentro como empresa, como empreendedor, como profissional? Né? Sim, Antes de fazer de entrar lá, porque está todo mundo entrando, é o tal do efeito manada que você estava falando antes. Né? Então, assim, avalia, ok, né? Entra lá, mas pensa bem assim o que você vai fazer lá primeiro. Né? Até mesmo para não gerar uma expectativa, não gerar um problema de saúde mental, né? Tem tudo isso aí que você tem que refletir. Né? E tem uma outra questão também ali, que a gente que eu acabei não mencionando ali também, né? Até acho que você passou ali por alto para falar nesse ponto aí. Pô, nós estamos saindo numa pandemia, Mário. Né? E aí, assim, que as pessoas ficaram 2 anos trancadas dentro de casa, conversando com praticamente todo mundo por uma tela, como a gente está fazendo aqui. Né? Sim. Aí, assim, agora o que as pessoas mais querem é se encontrar presencialmente. Né?
Então, assim, poxa, aí vem uma ferramenta que vai voltar a te colocar dentro do ambiente virtual. Será que isso vai pegar? Será que isso está vindo na hora certa, né? Então, realmente, assim, eu tenho minhas dúvidas se depois de 2 anos de pandemia, todo mundo trancado em casa, se as pessoas vão embarcar nessa história aí tão rapidamente como estão falando. Esse universo aqui, o mundo real que a gente está vivendo, não vai desaparecer, gente. Sabe? Então, assim, faz o teu feijão com arroz primeiro. E assim, ó, daqui a pouco alguém que está nos ouvindo aí, nos assistindo, vai dizer, pô, mas aí o Stefan está pensando assim de uma maneira muito modesta, né? Não é pensar modesto, gente. Né? É que você tem que ter o pé no chão um pouquinho, né? Porque já teve outras iniciativas aí virtuais, tecnológicas, né? Que não deram certo. Você lembra do... Então precisa ter essa reflexão aí. E de novo, né? Complementando o que você disse aí, não sou contra o metaverso. Eu trabalho com tecnologia, gente. Né? Eu trabalho com marketing digital, né? Então, assim, trabalho com gestão de redes sociais, mas trabalho também com gestão da marca pessoal. Então, assim, você é o que você curte, comenta, compartilha, e principalmente publica nas redes sociais. Então, você tem que tomar cuidado também com as informações que você está deixando, com o conteúdo que você está gerando. Em algum momento, isso aí também vai impactar lá o metaverso. Você vai deixar algum rastro lá no metaverso, né? E você vai deixar pegadas digitais lá no metaverso. E como é que isso vai impactar a sua vida aqui fora, né? Porque na hora de botar a cabeça no travesseiro, né, Mário? Filosofando um pouquinho aqui, né? Você vai botar a cabeça no travesseiro aqui no mundo real. Por enquanto no mundo na vida real, não no metaverso. Então tudo isso você tem que pensar. Não quero assustar ninguém aqui, né? Mas assim, a gente precisa ter esse pensamento crítico aí em relação às novas tecnologias, como é que a gente vai usar, porque senão pode ser um tiro no pé, gente, né? E é aquela coisa, né, que eu costumo dizer, né? O print é eterno, né, Mário? Né? Então, assim, a pegada digital que você deixou, o vacilo que você cometeu, se alguém der o print, já era, né? Então, tudo isso você tem que pensar aí, né? E como empreendedor, você tem que pensar também assim, pô, é bacana, pode ser uma oportunidade legal o metaverso, mas vamos com calma. Assim, faça o teu feijão com arroz primeiro direitinho aqui fora, e depois você pensa no metaverso. Né? Porque se você não fizer nem o feijão com arroz aqui fora, como é que você vai lá no metaverso? Né?